Introdução: o século XX e os sinais nos céus. O século XX foi marcado por um contraste brutal. De um lado, avanços científicos, invenções que mudaram a vida humana, e um progresso nunca visto antes. Do outro, guerras devastadoras, fome, regimes totalitários e uma humanidade cada vez mais dividida. Foi também um século em que os céus pareciam falar, e não apenas através de fenômenos naturais ou astronômicos, mas de acontecimentos que fugiam à lógica. O mais impressionante deles ocorreu em Portugal, no ano de 1917, na pequena aldeia de Fátima. 3 crianças, simples pastores de ovelhas, afirmaram ter visto uma entidade misteriosa, uma figura luminosa que irradiava poder e transmitia mensagens. Essas visões chamaram a atenção de toda a região, atraíram multidões e, em pouco tempo, repercutiram no mundo inteiro. O auge desse fenômeno veio no dia 13 de outubro, quando dezenas de milhares de pessoas se reuniram diante de um espetáculo no céu que até hoje divide opiniões. Jornais da época noticiaram, testemunhas relataram, cientistas tentaram explicar, mas a dúvida permanece. Foi um milagre divino? Foi uma ilusão coletiva? Ou teria sido algo ainda mais enigmático, talvez uma manifestação que não pertence apenas ao campo religioso, mas ao próprio mistério da existência? Mais de um século depois, o chamado Milagre de Fátima continua sendo estudado, debatido e, acima de tudo, intrigante. Neste documentário, vamos revisitar esse acontecimento não sob a ótica de uma única religião, mas como um fenômeno histórico, profético e até sobrenatural. Quem foi a entidade que apareceu às crianças? Quais foram as mensagens deixadas? E até que ponto as profecias se cumpriram? O maior sinal dos céus do século XX pode não ter sido apenas um milagre, mas talvez um aviso, um presságio, ou até um enigma que a humanidade ainda não conseguiu decifrar. Capítulo 1. O encontro com a entidade. Era o ano de 1917. Portugal vivia tempos conturbados, crise política, instabilidade social e os reflexos da Primeira Guerra Mundial. Na pequena aldeia de Fátima, 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, cuidavam de um pequeno rebanho de ovelhas quando, em meio ao silêncio do campo, afirmaram ter presenciado algo extraordinário. Elas descreveram a aparição de uma senhora envolta em luz intensa, com vestes brancas e brilho mais forte que o sol. Essa entidade misteriosa não revelou claramente sua identidade, mas transmitiu mensagens enigmáticas, sempre pedindo que retornassem, no mesmo dia e horário dos meses seguintes. O relato se espalhou rapidamente pela aldeia. Uns acreditaram de imediato, vendo ali um sinal dos céus. Outros duvidaram, chamando aquilo de fantasia infantil. Mas os encontros continuaram. A cada mês, as crianças voltavam ao local e afirmavam receber instruções da entidade luminosa. Curiosamente, não se tratava apenas de orações e gestos de devoção. A entidade trazia mensagens de alerta. Falava de guerras, de sofrimentos futuros e da necessidade de arrependimento e mudança de rumo da humanidade. Com o tempo, cada aparição atraía mais pessoas. Primeiro dezenas, depois centenas, até que milhares se reuniram para tentar presenciar o fenômeno. Enquanto muitos viam apenas o céu calmo, outros juravam perceber sinais estranhos, brilhos, mudanças de cor ou uma sensação de força invisível no ar. A identidade dessa figura luminosa sempre foi motivo de debate. Para os fiéis católicos, tratava-se da Virgem Maria. Mas uma questão permanece. E se essa explicação não for a única? Seria um ser espiritual de outra ordem? Uma manifestação ainda desconhecida pela ciência? Ou até mesmo um contato com algo que vai além da nossa compreensão humana? Seja qual for a resposta, a verdade é que, a partir de 1917, o nome de Fátima jamais seria esquecido. E aquela entidade enigmática mudaria a forma como milhões de pessoas ao redor do mundo interpretariam os sinais vindos do céu. Capítulo 2. As profecias. Se as aparições já chamavam a atenção, foram as mensagens atribuídas à entidade que transformaram Fátima em um dos maiores enigmas do século XX. As crianças diziam que aquela senhora luminosa não falava apenas de fé ou de devoção, mas revelava segredos sobre o futuro da humanidade. A primeira profecia foi um alívio para o povo europeu. A entidade teria anunciado que a Primeira Guerra Mundial estava próxima do fim.
E, de fato, em novembro de 1918, pouco mais de um ano após a última aparição, o conflito terminou. Mas o que viria depois era ainda mais inquietante. A entidade alertou que, se a humanidade não mudasse seus caminhos, uma nova guerra ainda mais devastadora surgiria. Décadas mais tarde, a Segunda Guerra Mundial explodiria em proporções nunca vistas, cumprindo o que muitos acreditaram ser o aviso de Fátima. Outra revelação foi sobre a Rússia. Segundo os relatos, a entidade falava que esse país espalharia seus erros pelo mundo e perseguiria os que seguissem a fé. Nos anos seguintes, com a ascensão do comunismo, essa mensagem passou a ser interpretada como uma previsão da Guerra Fria e da perseguição religiosa promovida por regimes totalitários. Mas talvez a profecia mais perturbadora tenha sido a visão de um homem vestido de branco, identificado como o Papa, sendo atacado e caindo ao chão. Muitos associaram essa visão ao atentado contra João Paulo II, em 1981, quando o pontífice foi baleado na Praça de São Pedro, em Roma. Ele sobreviveu, mas a semelhança com a descrição feita pelas crianças foi considerada impressionante. E, por fim, existia ainda o chamado Terceiro Segredo de Fátima. Esse foi mantido em segredo pelo Vaticano por décadas, aumentando o mistério. Quando finalmente foi revelado no ano 2000, trouxe a descrição de uma visão apocalíptica de destruição, perseguições e martírios. Mas muitos acreditam que nem toda a mensagem veio a público e que parte do segredo continua oculto até hoje. Essas profecias, vistas por alguns como coincidências e por outros como avisos claros do céu, mantêm até hoje a dúvida. A entidade de Fátima apenas repetiu temores da época, ou realmente antecipou os grandes acontecimentos do século XX. Capítulo 3. Cumprimentos e polêmicas. Com o passar das décadas, as profecias de Fátima ganharam força e dividiram opiniões. Para muitos fiéis não havia dúvida. Os anúncios da entidade realmente se cumpriram, desde o fim da Primeira Guerra até o atentado contra João Paulo II. As aparições eram vistas como um dos maiores milagres do século XX. Mas críticos levantaram outra possibilidade. E se as interpretações vieram depois dos fatos? Para eles, as mensagens poderiam ter sido genéricas, abertas o suficiente para serem adaptadas aos acontecimentos que surgiriam. Assim, cada evento histórico seria encaixado na narrativa de Fátima. O segredo mais controverso, o chamado Terceiro Segredo, alimentou teorias por décadas. O Vaticano guardou a mensagem em cofres até o ano 2000. Oficialmente, foi revelado como uma visão de perseguição contra a Igreja, com a morte de religiosos e a figura do Papa sendo atacada. Mas para muitos, aquilo era apenas uma parte da verdade. Alguns acreditam que o texto divulgado foi editado, omitindo informações ainda mais sombrias, possivelmente ligadas ao fim dos tempos. Há também a questão política. Durante a Guerra Fria, o Vaticano e governos do Ocidente utilizaram a mensagem sobre a Rússia para fortalecer discursos contra o comunismo. Para alguns estudiosos, isso mostra que a interpretação das profecias pode ter servido como instrumento de poder e manipulação. Enquanto isso, céticos tentaram oferecer explicações racionais. Histeria coletiva, ilusões visuais provocadas pelo sol, ou até mesmo influência psicológica sobre crianças impressionáveis. Mas nenhum desses argumentos conseguiu apagar o peso dos relatos, nem a força que o fenômeno exerceu sobre milhões de pessoas. Assim, Fátima continua a ser um campo de disputa entre fé, política e ciência. Foram previsões cumpridas, manipulação histórica, ou apenas coincidências interpretadas como profecias? A verdade é que, até hoje, o mistério permanece sem solução definitiva. Capítulo 4. O Grande Sinal do Sol. No dia 13 de outubro de 1917, milhares de pessoas se reuniram no campo da Cova da Iria. Diziam que naquele dia a entidade revelaria um grande sinal para que todos pudessem acreditar. O que aconteceu em seguida se tornaria um dos eventos mais enigmáticos do século XX. Segundo testemunhas, após uma forte chuva que encharcou o solo e a multidão, o céu se abriu. O sol teria começado a mudar de cor, girar sobre si mesmo e até dançar, como se realizasse movimentos impossíveis
para um astro de milhões de toneladas. Alguns afirmaram que o disco luminoso se aproximou da Terra, lançando calor e luz intensa sobre a multidão, antes de retornar à sua posição normal. O impacto foi imediato. Muitos caíram de joelhos, convencidos de que presenciavam um milagre. Outros ficaram em pânico, acreditando que o fim do mundo havia chegado. Curiosamente, relatos afirmam que as roupas encharcadas da multidão secaram em poucos instantes, como se um calor inexplicável tivesse percorrido o local. A cena foi presenciada por cerca de 70 mil pessoas, não apenas camponeses e devotos, mas também jornalistas, intelectuais e até alguns cientistas. Jornais portugueses publicaram matérias descrevendo o fenômeno, chamando-o de o milagre do Sol. Mas é claro, não faltaram controvérsias. Céticos afirmaram que se tratava de um fenômeno atmosférico raro, talvez uma ilusão coletiva causada pela expectativa da multidão. Alguns cientistas sugeriram explicações como halos solares, miragens ou reflexos provocados pela umidade do ar. Mas nenhuma dessas hipóteses conseguiu dar conta da dimensão e da intensidade dos relatos. E um detalhe ainda mais intrigante. Enquanto em Fátima milhares afirmaram ter visto o Sol se mover, em outras cidades próximas nada foi registrado. Isso alimenta duas linhas de raciocínio. Ou foi um fenômeno localizado, talvez psicológico, ou de fato algo sobrenatural se manifestou naquele lugar. O chamado Milagre do Sol se tornou o ponto culminante das aparições, selando para os fiéis a autenticidade do fenômeno. Mas para os críticos, até hoje permanece como um dos maiores enigmas da história moderna. Um sinal nos céus que desafiou explicações, dividiu opiniões e marcou para sempre a memória coletiva do século XX. Conclusão: o enigma que permanece. Mais de um século já se passou desde aquele 13 de maio de 1917. As crianças que afirmaram ter visto a misteriosa senhora não estão mais entre nós, mas suas palavras ecoam até hoje, despertando fé, devoção e também desconfiança. As peregrinações a Fátima se tornaram uma das maiores do mundo, reunindo milhões de pessoas todos os anos. Muitos acreditam que as lágrimas de quem esteve lá e a fé renovada de tantos já seriam prova suficiente da autenticidade do fenômeno. Para outros, tudo não passa de um reflexo da luz, uma coincidência histórica ou até mesmo um episódio de histeria coletiva em meio ao desespero de uma Europa em guerra. E há ainda uma terceira interpretação mais ousada: a de que aquilo que as crianças chamaram de Senhora mais brilhante que o Sol poderia ser algo além das categorias religiosas tradicionais. Um contato com inteligências de outra dimensão? Uma manifestação extraterrestre? Ou talvez um fenômeno natural ainda não compreendido? Mas entre todas as mensagens recebidas, uma continua a intrigar: o chamado Terceiro Segredo de Fátima. Guardado em sigilo por décadas no Vaticano e revelado parcialmente apenas no ano 2000, ele descrevia uma cena de sofrimento, perseguição e morte, com a imagem de um papa caindo sob tiros e flechas. Muitos acreditaram que o atentado contra João Paulo II foi o cumprimento dessa visão. Outros, porém, questionaram se toda a verdade foi realmente revelada. Assim, o enigma de Fátima permanece em aberto. Teriam 3 crianças realmente recebido uma mensagem do céu, alertando a humanidade sobre os horrores que estavam por vir? Ou tudo não passou de uma construção moldada pelo medo, pela fé e pelos interesses de uma época em convulsão? Mais de 100 anos depois, o mistério do Sol que dançou diante de milhares de testemunhas continua a nos provocar. Talvez algumas respostas tenham se perdido para sempre, ou talvez ainda estejam guardadas, esperando o momento certo para serem reveladas. Enquanto isso, Fátima permanece para milhões como um farol espiritual e para outros como uma incógnita que a ciência ainda não conseguiu decifrar.